Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Você está estranhando, não é? Porque nós estamos provisoriamente aqui nesse estúdio tão maravilhoso que a Rádio Boa Nova também utiliza na TV Mundo Maior para falarmos do nosso Espiritismo Sem Mistério, porque vai haver um encontro muito importante na TV amanhã. Eles estão preparando todas as novidades para aquele evento que amanhã estará tomando conta da programação da TV Mundo Maior. Mas eu, André Luiz Ruiz, muito feliz e dando aqui o meu tchauzinho para Solange. Olá, Solange! Olá, André! Olá! Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Espiritismo Sem Mistério. Nós estamos falando sobre encarnação nos diferentes mundos. E para você participar, aquela nossa perguntinha, como sempre, lá no Facebook, acesse o Facebook e responda a nossa pergunta, que é a seguinte. Vou pedir para colocar até o slide para a gente da pergunta. Quando o espírito muda de mundo, de onde vem o novo perispírito que usará nele? Olha só, vamos ler de novo, gente. Quando o espírito muda de mundo, de onde vem o novo mundo, o novo perispírito que usará nele? Então, você envia suas perguntas, seus comentários. Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Você pode participar através da área de chat, do canal no YouTube, no canal da TV Mundo Maior. E você também pode participar pelo Facebook. Então, envie seus comentários e suas respostas. Muito bem, lembrando que tudo isso que ocorre aqui, que hoje nós estamos nesse estúdio tão bacana, graças à qualidade da nossa equipe, a equipe Mega Master Blaster. Olha lá, Solange, olha lá a geral aqui, ó. Olha isso lá, mesmo. Na geral. Aí. A equipe, a Solange vai falar, não é, Solange? É isso aí, a nossa equipe querida, Everaldo Assunção, Valdeci Lourenço, que está no áudio, a Thaís Cabenhelê, o Adriano Rodrigues e a nossa querida Margarete Parpinelli. Todos eles empenhados em fazer com que todo esse material de qualidade chegue até você, com muita alegria, com muita disposição. É isso aí, André, vamos em frente? Vamos sim, vamos aproveitar o nosso tempo para dar continuidade ao Livro dos Espíritos. Estamos estudando as encarnações da alma nos diferentes mundos. Coisa interessante para um livro que foi editado pela primeira vez em 1857, não é? Você imaginar que naquela época alguém estava com a coragem de trazer informações sobre questões de encarnação em outros mundos, não só encarnação na Terra, não só reencarnação aqui, mas em outros lugares. E agora nós vamos continuar o nosso estudo a partir daquele slide inicial que nós temos apresentado sempre, que o nosso querido Everaldo vai colocar para vocês. Aí está, olha, essa imagem é muito significativa, não é, Solange? Muito linda a imagem, como sempre, mostrando, né, o nascimento e a morte, tudo aquilo que a gente consegue verificar, os animais, todo o processo de vida, né, de nascimento até o falecimento da matéria. Nada como uma coisa que termina. Você vê os velhinhos, pode deixar lá, Everaldo, por favor, você vê os velhinhos chegando de um lado, descendo, entrando naquele símbolo do infinito, onde a morte está ceifando, e do outro lado nascendo novos corpos, com aquela palma, aquela mulher toda bela acenando para a vida, e da água surgindo todos aqueles seres que estão bem à frente, aqui os do reino, o reino aquático, depois os reinos dos animais, dos mamíferos, e assim você vê, é uma mensagem pictórica a respeito das multiplicidades das vidas. E agora, no slide seguinte, nós vamos começar a tratar do tema na questão 183, que você vai ouvir a Solange lendo. Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância? Olha que interessante, não é? Kardec sabe que a infância é um estado transitório, que é, na Terra, bastante precário, né? Porque ele leva tanto tempo, você nasce, e até você começar a ter consciência de quem você é, passam-se às vezes 10, 15 anos para você chegar a uma idade em que você possa discernir com independência.
É claro que a criança vai melhorando os seus saberes pela experiência, mas ela ainda é vítima dela mesma, ela ainda é vítima dos outros, ainda se deixa envolver sem saber discernir, e às vezes até a idade jovem, até a idade juvenil, isso é assim. Para não dizer, né, Solange, pessoas que estão ainda na idade adulta fazendo de conta que são adultos, mas são crianças, né? Cresce no corpo. Isso. E Kardec sabe que essa situação, ela precisará ser avaliada do ponto de vista da encarnação em outros mundos. Tudo é assim também nos outros mundos. Se nós vimos que é evolutiva a nossa experiência física dos mundos mais primitivos para os mundos mais elevados, será que nos mundos mais elevados também existe a infância, como acontece aqui na Terra? Vamos ver o que os espíritos responderam no próximo slide? Vamos a ele. A infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém não é em toda parte assim, precária como entre vocês. Os espíritos então confirmam. É necessário passar por um período de adaptação inicial. Ela existe em toda parte, nos diversos mundos. Naturalmente, nós teremos aqui que colocar as questões dentro de sua efetiva dimensão, não é? É claro que quanto mais elevados são os mundos, menos o espírito precisa daquele período de adaptação ao novo corpo, à nova dimensão. Nós passamos por 9 meses no útero da mãe, sofremos todo um processo de restringimento perispiritual para nos adequarmos, nos acoplarmos, para que depois o corpo comece, depois de nascido, a crescer, para o desenvolvimento cerebral atingir uma maturidade que permita aquele espírito ter esse domínio. Agora, há mundos que têm uma outra maneira de propiciar a ferramenta do cérebro para a utilização da alma. E que talvez o espírito não precise passar por aqueles 9 meses de esquecimento. Porque no nosso é necessário o esquecimento por ser um mundo de prova e expiação. Nós somos criaturas marcadas por erros graves de vidas passadas. Imagina se lembrássemos de tudo que fizemos de errado. Seria muito complicado, até para convivermos. Sem lembrar, Solange, olha aqui na geral, ó. Olha lá. Sem lembrar já é difícil, as pessoas já não se toleram com facilidade, não é mesmo? Imagina lembrando como que as pessoas estariam se hostilizando, perpetuando os antagonismos. Mas há mundos em que os espíritos já não têm estas marcas tão profundas, tão escuras no seu caráter. Eles já se livraram pela evolução de seus equívocos. Então, naturalmente, nestes períodos, o esquecimento não é necessário nesses ambientes. E, portanto, a infância não é assim tão precária, tão cheia de debilidades. Talvez o espírito, ao nascer, já tenha, depois de alguns meses, condições plenas. Às vezes mais rápido, né? Esse período, geralmente, às vezes até mais curto. Isso. Não tem toda essa fase da infância que a gente conhece. É, isso mesmo. Isso é uma realidade que os espíritos estão explicando, que quanto melhor é o mundo, em termos evolutivos, menor é a fase da precariedade da infância. Né? Eles já têm um espírito mais preparado para as realidades que vão ter pela frente. Mas Kardec não para de perguntar, não é? Vai, Solange. O slide 4, vamos ver, dá uma olhadinha lá. Na nossa pergunta, Kardec faz a seguinte pergunta: o espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Ah, isso que legal. É interessante essa pergunta. Será que a gente pode escolher o novo mundo, onde que a gente vai habitar? Que coisa boa poder fazer essa escolha. Será que todos os espíritos podem fazer isso? Já que os espíritos estão explicando que nós teremos muitos mundos, como Jesus até mesmo disse, não é? Há muitas moradas na casa do Pai. Dá pra gente trocar de casa de vez em quando? Ah, Senhor, eu não estou querendo um outro mundinho. Será que não dá para o senhor deixar eu para um outro? Não dá para dar uma variada? Eu queria um lugar onde não tivesse assim tanto frio, nem tanto calor, que tudo tivesse mais ou menos numa atmosfera plácida, sem essas mudanças, porque eu tenho rinite. Sabe, tem rinite, e a rinite é muito ruim no inverno. Tá judiando de mim. A rinite não dá muito certo. Será que não... Você pode, como espírito, e é a pergunta de Kardec, escolher o mundo no qual você deseja reencarnar, antes, é claro, de você ter que chegar a ele?
Vamos ver qual foi a resposta que os espíritos deram? Vamos lá. É o slide seguinte. Nem sempre, mas pode pedir, e se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de elevação. É aquela história, né? De pedir, ninguém fica pobre, não é? É. Pedir você pode. A gente pode pedir, o não já é garantido. Não é mesmo? Você que está em casa, ó, você que está assistindo a gente, o não já é garantido, não é? Tem o quem não chora não mama, não é? Quem não chora não mama, então. Então, estas são coisas que os espíritos estão dizendo. Nós podemos pedir. E os espíritos, certamente, levam em consideração essas possibilidades. Porém, para que isso seja considerado algo factível, isso dependerá do quê? Dependerá do mérito. Diferentemente do que nós temos visto em muitas regiões da Terra, onde não é mais o mérito quem define a posição das pessoas, no mundo espiritual é o mérito. Não tem lá amiguinho do A, amiguinho do B, partidário disso, partidário daquilo. Não. Quem possui merecimento tem a possibilidade de solicitar, seja um mundo melhor, seja a intervenção em favor de outros. Porque o merecimento possibilita que nós façamos intercessões em favor de pessoas que amamos, pedindo apoio para aqueles espíritos que nós queremos reerguer. Tudo depende do mérito nosso em pedir e do espírito para quem estamos desejando em receber. Por isso, o espírito pode pedir, mas dependerá do seu mérito. E estes mundos... Pode falar, só. Não, era isso mesmo. Estes mundos estão acessíveis de acordo com a evolução de cada um. Então, quanto mais elevado é o grau de evolução, mais ele poderá migrar para diversas outras esferas. É assim que funciona. Aqueles que têm mais confiabilidade, se você tem vários filhos e tem um deles que é mais responsável, nele você põe mais confiança e você dá a ele mais liberdades, porque você sabe que ele sabe se comportar. Agora, aqueles que não têm este equilíbrio, você tem que mantê-los sob vigilância, sob disciplina, porque eles estarão expostos a riscos que aquele outro responsável já não estará exposto, ele já saberá se conduzir. Então, veja só que interessante, os mundos são acessíveis, não estão interditados aos espíritos que merecem, mas aos espíritos que não atingiram o merecimento, estes não podem chegar até lá, ok? Que mais, Solange? Tem mais pergunta? Vamos para a próxima pergunta, então, a pergunta 184. Ela fala o seguinte: e se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve reencarnar? Vamos supor que o espírito não esteja desejando fazer nenhum pedido. O Mirt, ele é o Mirt, ele não quer pedir nada, eu me contento com qualquer coisa. Aquelas coisas, né? O espírito não está preocupado em migrar para mundos específicos. Ele não pede nada, ele está trabalhando sua evolução ou está sofrendo os equívocos que cometeu nas expiações e provas. Então, se ele não solicita nada, o que é que define o mundo em que ele deve reencarnar? Há um padrão de definição. Esse espírito estará destinado para este mundo e aquele outro estará destinado a um outro mundo. O que definirá essa distinção entre eles? Kardec, você vê, está sempre interessado em esmiuçar estes assuntos. E nós vamos ver no próximo slide, a Solange vai ler para nós, o que os espíritos respondem. Vamos até lá? O grau de sua elevação. Bacana, bota aí Vamos lá. O slide. Não, é o próximo slide. Isso, você vê aí, ó, o slide 7. A resposta está aí em cima, ó. O que define qual é o mundo em que um espírito deve renascer é o grau da sua elevação. Então, se ele está num nível X, ele só pode renascer em mundos para espíritos do nível X. Se ele está no nível M, ele só pode renascer nos mundos de nível M.
E talvez ele possa renascer, se ele pedir, em atividades benemerentes, de ajuda em níveis inferiores. Mas acima do nível M, ele estará com dificuldade de poder estagiar. Então você observa que na medida em que nós temos um universo em ordem, existem critérios. Os critérios, e são critérios justos, eles servem para colocar cada pessoa, cada alma, na sua dimensão, naquela que ele fez merecer. É a mesma coisa, e é fácil de entender isto. É a mesma coisa que você desejar que seu filho, matriculado na escola, comece a estudar pela 4ª série. Ele nunca foi à escola. Ele é analfabeto. Mas você, como você gosta muito do seu filho, ou você tem muito dinheiro, ou você tem muita influência, ou você é uma sumidade intelectual, você, não, meu filho não começa do pré-primário, ele já começa na 4ª série. Não pode. Ele não entende as letras, ele não entende as operações da matemática, ele não entende tudo aquilo que até a 4ª série ele precisará aprender. Por isso que ele não pode. Agora, nesse mesmo slide, número 7, que o Everaldo vai voltar a ele, nós vemos já a pergunta 185, Solange. Vamos lá, então. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas perpetuamente? Kardec, então, sabendo que existem muitas moradas, ele quer saber as condições físicas. Físicas são leis que regem os elementos, a constituição da matéria, como são essas interações das forças telúricas nesses mundos. Essas condições físicas e também as condições morais do mundo e dos seres vivos, os corpos, a carne, a matéria orgânica, como que é isto? Elas são sempre as mesmas, perpetuamente, em cada globo? Você tem um globo que está naquele padrão. Tem um outro mundo que está num padrão mais avançado. Tem outro mundo que está num padrão mais atrasado. Eles vão ficar sempre nesses padrões? Aquele primeiro será sempre mais atrasado, depois o segundo será um pouco melhor, o terceiro será bem melhor, o quarto será muito melhor. Será que eles estarão parados? Os corpos, o avanço moral dos espíritos estará naquele orbe destinado apenas àquele estágio? Não é que os espíritos entram ali e param, não. Mas naquele mundo específico, aqueles que vivem ali, esses mundos estarão condenados a serem mundos só para aqueles espíritos? Uhum. Não é, Solange? Vamos ver o que os espíritos respondem no slide 8? Vamos lá. Vamos lá. Passa pra gente. Não. Você quer trocar a sua bicicleta por uma caixa de fósforo? Não é a resposta. Não é? Não é assim. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Os mundos, prestem bem atenção na resposta, porque isso é muito importante para nós, nesta vida, para o nosso país, neste momento, para o mundo que estamos vivendo, porque este mundo, a Terra, está passando por isso, olha lá. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Lei do progresso está no Livro dos Espíritos, lá na frente. Pergunta 730, 740 aproximadamente. A lei do progresso. Todos começaram como a Terra. Por um estado inferior. E a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Vai se tornar um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. Então, o que nós observamos é esta realidade. A Terra vai evoluir, a Terra está evoluindo. Quando forem subtraídos da Terra esses espíritos que não estão em equilíbrio, a Terra vai se tornar também um mundo melhor. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, porque o tempo está pedindo isto, mas na volta nós voltaremos a comentar este mesmo slide, tá bem?
Estou entrando o André Ruiz no lugar da Solange Godoy, mas é a Solange que vai falar agora. Pode passar para ela, querem Everaldo. saber de mim hoje. Programa Espiritismo Sem Mistério, estamos de volta. E para você que se sintonizou conosco, você pode participar, ou melhor, estamos falando só para você se situar onde é que nós estamos, sobre encarnação nos diferentes mundos. E estamos na pergunta 185, perdão, na 184, 185 do Livro dos Espíritos. Para você participar, tem, como sempre, no nosso programa, aquela perguntinha para você responder, enviar seus comentários. Essa pergunta está no Facebook da TV Mundo Maior. E ela é a seguinte, já está aí para vocês. Quando o espírito muda de mundo, de onde vem o novo perispírito que usará nele? Olha só, quando o espírito muda de mundo, da onde vai vir o novo perispírito que ele vai utilizar? O que você acha? Você já pensou nisso? Envie então suas perguntas, seus comentários, a sua resposta e as suas dúvidas também. Nós estaremos agora no final do bloco comentando, falando a respeito disso. E nós já temos, André, várias participações de diversos lugares. Do Face, nós temos a Daniele Borg, que está sempre nos prestigiando. Ela e o seu filho Fabrício, eles estudam o Livro dos Espíritos para criança, lá na Irlanda. Se não me engano, é na Irlanda. A Carmen Sabatini, a Elaine Cristina Sete, a Rosana Prado, a Quem Edith mais? Lamy está em Portugal. Olá, Edith. A Marília Guerreiro. Nós temos aqui Edmilson Vieira, o Carlos Portela. a Marília Lila Matos Guerreiro, lá da África do Sul, de Joanesburgo. Um abraço para você também, querida. Nós temos o Carlos Portela, temos a Edith Lamy, você já falou, né, Solange? Já. Temos a Catarina, que respondeu, daqui a pouco a gente vai ler a resposta da Catarina. O Renato Mota. O Daniel de Goiânia, o Daniel, nosso querido irmão lá de Goiânia. A Rosana Prado, de Avaré, interior de São Paulo. O Edmilson Vieira, que também está aqui em Guarulhos. O Will NJ William, que mandou o seu joinha, obrigado. E você que está em casa, manda o seu joinha, compartilhe, envie para os seus amigos os nossos links para você estar com a gente e trazer outras pessoas para aprender com a doutrina espírita. A Ângela Freitas de Souza também está conosco e a Rosa Maria Santos. Temos também o comentário do Renato Mota, que nós estaremos depois com mais cuidado analisando aqui o que ele fala, porque ele fala longamente e esperamos que ele possa estar sempre com a gente. Viu, Renato? Um grande abraço para você. É isso mesmo. Lembrando que você pode participar através do Facebook da TV Mundo Maior, mas também através do WhatsApp. 0 Operadora 11 996 433827. Então, manda aí seus comentários pra gente. Agora a gente vai voltar lá, né, Everaldo? Vamos voltar lá para a pergunta o slide número 8, que era a resposta. Isso, esse mesmo. Ele está informando, os espíritos estão informando a Kardec, não é, Solange, que todos os mundos estão sujeitos à lei de progresso, não só as pessoas. Exato. Todos começaram como a Terra por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Ela vai se tornar um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. E agora, logo depois, no slide seguinte, o slide 9, nós vamos encontrar um comentário de Kardec a essa questão. A Solange vai ler aí. Por favor, Solange. É assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras mais atrasadas. Esse é o processo de evolução. Nós vamos encontrando sempre etapas novas colocadas sobre as mais antigas, e os espíritos que também vêm são adequados aos novos corpos. A melhoria biológica, a melhoria cerebral, a melhoria das ferramentas, também isso possibilita a melhoria dos espíritos que renascem usando essas ferramentas. É assim que também os mundos progridem, não só os corpos, não só os espíritos. E é exatamente isso que também está acontecendo com a nossa Terra. Nós estamos passando por um período de transformação
não apenas telúrica, mas sociológica, uma transformação moralizadora. E é por isso que nós vemos tantos absurdos espalhados pela vida cotidiana, porque aqueles espíritos que não comungam com esses valores novos, eles se revoltam, eles querem chocar, eles querem fazer todo tipo de barbárie para tentar manter as pessoas presas àqueles padrões antigos que estão acabando. Esta é a melhor prova, o desespero dos que estão perdendo o seu espaço, que mostram como está próximo esse momento glorioso da renovação de todas as coisas. Mas Kardec, logo a seguir, no slide 10, nos traz a seguinte questão. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Olha, mundos onde não haja mais corpo físico. O que é o perispírito, Solange? Você lembra? Claro, o perispírito é aquele envoltório que todos temos. Pega o microfone e vira lá para eles, vai lá. O perispírito é aquele envoltório que todos nós temos quando desencarnamos. Lógico, quando nós estamos sem a matéria, aí você fica com aquele envoltório que é o perispírito, chamado perispírito. É um corpo vibratório que é um modelador da forma física. Ele é que dá as linhas para que as nossas moléculas, os átomos da matéria, se constituam neste corpo que estamos vestindo. Quando o corpo morre, aquele envoltório continua a existir com este nome, que Kardec dá de perispírito. Nós já estudamos isso em perguntas anteriores. E Kardec agora quer saber, tem mundos onde não seja necessário ter um perispírito? Onde os espíritos, não tendo mais corpos físicos, ou melhor, eles precisam do perispírito, eles não precisam do corpo de carne. Existem mundos onde a evolução seja tão grande que já não precisem habitar corpos carnais, ficam apenas vestindo o perispírito? É a pergunta que Kardec faz. Agora a gente vai ver o slide seguinte, onde os espíritos trazem a resposta a isto. Sim, e esse próprio envoltório se torna tão etéreo que para vocês é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Então podem contar que em alguns lugares existem ambientes onde só entidades muito superiores, chamadas de espíritos puros, já não precisam mais vestir corpos de carne. Isso também está explicado lá na primeira ordem dos espíritos. Questão 112, 111 do Livro dos Espíritos. Primeira ordem. Categoria única, classe única, espíritos puros. Não precisam mais reencarnar, não vivem mais em corpos perecíveis. E neles predomina, quer dizer, ele já tem a superioridade moral e a superioridade intelectual também. Por isso que eles são espíritos puros. E eles possuem um perispírito tão sutil, que para as pessoas aqui da Terra, parece até que ele não tem nada. Parece que são transparentes, que não tem nenhum corpo, de tão sutis que são essas vestes do espírito. Então, essa é uma condição interessante. Tá longe, viu, gente? Bem longe, tá? Não vai se animando, não. Ainda vamos ter que vestir muita carne. Mas vai chegar o dia... Tá muito longe, né? Vai chegar o dia em que nós nos tornaremos espíritos nestas condições, não precisando mais tomar um corpo físico, vestir a carne nos diversos outros mundos em que a bondade de Deus nos permite estagiar, não é? Agora, nós vamos para a questão 186A. Dentro dessa mesma pergunta, o slide 12 nos apresenta uma conjectura de Kardec com uma pergunta. Vamos lá. Disso resulta, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros? Então Kardec está pensando assim, olha, ele está quase lá no espírito puro. As últimas encarnações, ele ainda não é um espírito puro, mas é um espírito superior, muito elevado. Mais um pouquinho ele já vai poder receber, vamos chamar assim, né, a promoção do universo à categoria de espírito puro. Vamos imaginar que as coisas fossem assim. Estamos dizendo isso por quê? Porque para a nossa ignorância,
os espíritos tiveram que criar mecanismos inteligíveis para nos explicar as coisas dentro do nosso padrão racional. Então, eles criaram para, como Kardec nos coloca, um esclarecimento mais prático, as 10 classes. 5 classes dos espíritos imperfeitos, 4 classes dos espíritos bons, ou os bons espíritos, e a última classe dos espíritos puros. É claro que Kardec agora quer saber, o cara está lá no espírito superior, nos últimos estágios, ele está quase como espírito puro. Então, parece ser, diz Kardec, pode voltar a pergunta, Everaldo, por favor? Esse mesmo slide. Parece ser que não existe, então, uma demarcação definida entre o estado do perispírito, né, daquelas almas da última encarnação com aquela dos espíritos puros. É assim mesmo? Pergunta Kardec. Vamos ver no slide seguinte a resposta. Essa demarcação não existe. A diferença que se faz pouco a pouco... Que se desfaz pouco a pouco, torna-se imperceptível como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. Você sabe que está amanhecendo, mas você não percebe com nitidez as diversas etapas do amanhecer, do clarear. Se você passar 10 minutos, você vê a diferença. Se você passar 30 minutos, você vê mais ainda a diferença. Mas se você está olhando naqueles momentos muito próximos, você não vê a diferença. Então é o que eles estão explicando. Os espíritos superiores que já estão chegando à categoria dos espíritos puros, admitidos assim como os que estão no topo dessa escala espírita, eles não estarão sendo discernidos por essas nuances grosseiras de perispírito, como acontece conosco, que estamos num padrão muito atrasado. Nós estamos no começo da escala. Agora, para esses espíritos que já estão lá em cima, as diferenças são muito, muito sutis, não é? É o que os espíritos respondem. E depois, Kardec estará interessado em saber uma outra coisa. A pergunta 187, você vai ver aí. Qual que é, Solange? A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Vai lá, Everaldo, pode pôr aí. Põe o slide pra gente, na 187. Slide 14. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Então, olha, o perispírito é feito de uma coisa interessante. Nós já estudamos isso. Vai lá atrás, vai. Você que está em casa, vai estudar aquilo que nós já falamos em outros programas. O perispírito. A substância do perispírito é a mesma. Ele é feito das mesmas coisas. Vamos supor, você vai para Minas Gerais, o pão de queijo em Belo Horizonte é feito da mesma coisa do pão de queijo lá de Uberaba. É a mesma substância para fazer o pão de queijo. E agora em termos de perispírito, você está na Terra, há um outro mundo habitado. O perispírito da Terra é feito da mesma coisa que o perispírito desse outro mundo, é igual à substância? Porque nós já vimos lá no começo, antes dessas questões, que o perispírito ele é composto das substâncias daquele mundo, não é mesmo? Uhum. É matéria, é um tipo de matéria. Bem sutil. É uma matéria diferente da matéria física, mas é um tipo de matéria. Da mesma forma que a água você encontra em estado sólido, estado líquido e em vapor, e o vapor você não enxerga, o perispírito está em uma situação semelhante. Vamos ver qual foi a resposta que eles deram a essa questão? Não. Ela é mais ou menos etérea. A substância não é a mesma, então, não é, Solange? Uhum. A substância do perispírito não é a mesma em todos os mundos. Não, ela é mais ou menos etérea. Delicada, mais grosseira ou mais delicada? Ao passar de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. Com mais rapidez que um relâmpago. Vamos voltar na pergunta isca, Everaldo? Vamos lá na pergunta isca.
Olha lá, pergunta para vocês de casa. Quando o espírito muda de mundo, de onde vem o novo perispírito que usará nele? Ora, ele estava aqui na Terra, foi habitar em Júpiter. Ele vai levar uma malinha com as matérias da Terra, onde está o perispírito, para ele vestir quando chegar em Júpiter? Você que está em casa já pensou nisso? Ele vai deixar a Terra para renascer num outro mundo mais avançado ou mais atrasado. De onde ele vai tirar aquilo de que é feito o perispírito naquele mundo? É aqui que está a resposta. O slide 15. Vamos voltar a ele, Everaldo? O slide 15. Ao passar de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um desses novos mundos para onde ele foi. E faz isso com a rapidez de um relâmpago. Aliás, mais rápido do que um relâmpago. É imediato, é muito interessante. Agora, olha aqui para mim, vem cá, Everaldo. Você que está em casa, eu recomendaria, dentro desse tema, que você lesse o livro todo, mas a desencarnação de Dimas, do livro Obreiros da Vida Eterna, que o espírito André Luiz escreveu através de Francisco Cândido Xavier. A desencarnação de Dimas é contada em todos os seus ângulos, em todas as suas etapas. E, inclusive, na modelagem ou na remodelagem do perispírito depois que ele deixa o corpo de carne. É muito bela essa explicação que André Luiz nos dá neste livro, Obreiros da Vida Eterna. E, se você estiver entendendo o que os espíritos estão respondendo a Kardec, você encontrará aí exatamente o mesmo mecanismo, só que ao invés de ser a constituição do perispírito sobre o corpo de carne que acabou de morrer na Terra, é o espírito chegando naquele ambiente novo para onde ele foi destinado, tomando da atmosfera material daquele mundo os elementos para vestir-se. É imediato esse processo. E é muito interessante a descrição de André Luiz nesta obra. E agora, Solange? Muito bem, nós vamos seguir nas perguntas vamos em frente então. Vamos chegar ao final. Nós estamos aqui na pergunta 2 slides. Isso, 188. Os espíritos, coloca pra gente, slide 16. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? Existem mundos específicos para os espíritos puros, do mesmo jeito que existem mundos prisão para os espíritos atrasados como nós? A gente chama de prisão, mas não é. É mundo de prova e expiação. Para sair daqui, ó, custa muito. E os espíritos puros? Eles também têm um mundo onde eles ficam todos lá, um spa de perfeitos, um spa dos mundos ou dos espíritos perfeitos. Será que eles vivem assim? Kardec está muito interessado em ver como é que o universo trata os espíritos que estão em uma condição mais avançada. E é a resposta que vai terminar o nosso estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Slide 17. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles, como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Eles não estão vinculados à matéria. Eles podem parar, podem ficar reunidos, podem sair, podem migrar, podem estar em toda parte, porque eles têm autonomia. Eles estão como que emissários da divindade na administração cósmica. É por isso que eles não estão vinculados a nenhum mundo, apesar de poderem reunir-se em alguns mundos que possam estar destinados a estes concertos, estes conclaves. E nós recomendamos, como você viu no final, a leitura dos comentários que Kardec faz na sequência, como um resumão de tudo isto que nós aprendemos até aqui nas diversas questões. André, posso só pensar aqui esse finalzinho com relação ao comentário do Kardec? É extenso, vale a pena você ler, mas nesse comentário ele diz que a Terra, ele está, na Terra os espíritos são menos avançados moral e intelectualmente. E ele diz que Marte é inferior à Terra e que Júpiter é o mais superior de todos os planetas. E que o Sol, ele não
é habitado por seres corpóreos, mas ele, o Sol, ele é o local de reunião dos espíritos superiores, que de lá, do Sol, irradiam seus pensamentos para os outros mundos. Eu achei bem interessante isso, só para a gente colocar, mas vale a pena ler o comentário de Kardec. A Solange está querendo facilitar a sua vida. Ela já está dando umas dicas para você ter curiosidade de ir atrás dos comentários de Kardec. São muito interessantes. Nós também saudamos nossos irmãos da Pensilvânia que estão nos assistindo. E agora que estamos chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de convidar você. A TV Alvorada Espírita é uma TV no YouTube, youtube.com/TV Alvorada Espírita. Nós estamos nos acercando muito de um momento importante da humanidade, da Terra, no nosso país, que é um processo de escolha. Nós, então, fizemos um vídeo explicando a situação política em que estamos e o espiritismo. E qual é a posição, não da TV Mundo Maior, onde estamos falando agora, mas da nossa TV, TV Alvorada Espírita. Convidamos você que queira, eventualmente, analisar essa questão junto conosco, para que entre em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Alvorada Espírita, e procure não só este vídeo de 17 minutos, onde estamos explicando essas questões, como todas as palestras que já fizemos referentes a este tema, sabedoria na escolha, o mito da caverna, todas estas questões que estão disponíveis no nosso site do youtube.com/TV Alvorada Espírita. Antes de você fazer a sua escolha, procure informar-se a respeito. Isto será muito importante porque você tem uma tarefa construtiva na vida. E a doutrina espírita, ela nos ajudará muito a definir nossos padrões por valores morais. Mais do que por pessoas, por valores morais. Esse é o convite que fazemos a você, utilizando-se do mecanismo do YouTube da TV Alvorada Espírita. Muito obrigado, Solange. É isso mesmo, nós temos as diversas respostas. Vamos deixar para nosso programa próximo. Nós vamos falar com todo mundo no próximo programa. A gente conversa com todo mundo. Olha lá, Solange, nós agradecemos a participação de vocês e até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Um beijo grande. Um grande abraço. Até lá. Tchau, gente.